Eu queria falar que eu queria agradecer os alunos, os professores e professoras, né, as alunas que estão aqui. Eu, a professora Amanda e o Aislan agradecem. Tá? É muito importante para a gente a participação de vocês. A gente fica muito feliz. Acho que a gente pode começar, né? Deu uns minutinhos aí Por mim, certinho. sim. Tudo bem? Então, Vamos começar vamos então. lá. Aí eu começo, vocês me apresentam, falam o projeto, como a gente faz? Eu começo já? Pode ser, se você quiser se Beleza. apresentar, falar quem é você certinho, daí depois você começa, né? Para eles saberem quem você é, tá? Tá certo. Acho que assim é melhor. Gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu fiquei bem feliz porque eu tenho dedicado os últimos 20 anos da minha vida a esse debate da racialização da sociedade brasileira em momentos que eram mais difíceis falar sobre isso. E agora nós conquistamos, né, uma caminhada muito grande. Por que a gente está fazendo isso daqui inicialmente? É bom dizer, né? Estamos no mês de novembro e a gente está celebrando que nós estamos vivas, né? E vivos. Porque dentro de um contexto histórico, né? De sociedade, se a gente fizer uma continha bem rápida aqui, a gente vai ver que de 1500 a 1888 com a chegada dos portugueses, né, até a abolição da escravidão, são 388 anos que se pôde matar pessoas negras, bater em pessoas negras e vendê-las nesse território. Então, faz só 132 anos que as pessoas não podem comprar e vender a Cícera, né? Então, eu sou professora de história, por isso eu sou filha de professora, e eu saldo sempre, agradeço sempre as minhas ancestrais, porque se eu estou aqui, se qualquer pessoa negra que você vê na rua está viva, está vivo, é porque alguém aguentou uma viagem de navio, né, um sequestro no continente africano, né, foram mais de 10 milhões de pessoas sequestradas e trazidas num porão de navio, milhares morreram, né, de fome, de sede, chegaram aqui, aguentaram castigos, aguentaram uma vida atormentada para que eu, Cícera, pudesse estar aqui conversando com vocês. Então, a gente, entre os movimentos negros, né, a gente fala sempre que nós somos o orgulho, o sonho, né, das nossas ancestrais que não puderam estar aqui. Então, eu fico muito feliz quando a gente pode saudar e lembrar
dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens que viveram em outros tempos, né? Dia 20 de novembro, em alguns estados brasileiros, São Paulo, Rio, na Bahia, no Maranhão, é feriado da consciência negra em alusão ao Zumbi dos Palmares, né? Eu sou daqui de Fortaleza, eu fiz graduação em História aqui na Universidade Federal do Ceará e passei uma parte da pós-graduação em Curitiba, no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, voltei para cá e sou professora da rede estadual num bairro chamado Bom Jardim, que nós chamamos de maior quilombo urbano, né? Tem mais de 200 mil moradores, a imensa maioria é negra, periférica, né? Tem aí uma vivência da cultura popular preta. Muitos terreiros, muitos grupos de capoeira, muitos campinhos de futebol, muitos sambas tradicionais, muitas festas blacks, sarais de poesias, né? Então, a nossa vivência aqui em Fortaleza é de tentar fazer com que essa juventude ela consiga experimentar o que os nossos ancestrais não conseguiram. E aí, o que os nossos ancestrais não conseguiram, né? Eu combinei aqui com as professoras que estavam antes que eu ia apresentar duas imagens para a gente começar assim, né, nessa tarde aqui, gostoso. Eu não sei como é que está aí o clima de vocês. Aqui está escaldante, escaldante, tipo, quase insuportável, 32 graus, né? E aí tia Cícera vai morrer, derramar aqui de suor, mas eu estou mostrando aqui para vocês agora uma imagem muito clássica de uma escrava, que é a escrava Anastácia, que ela foi desenhada, pintada, né, por um pintor francês, Pierre alguma coisa, e ele vai desenhar e a Anastácia, descrever sobre a vida dela, os donos dela, quem eram, né? Então, essa máscara que está sobre o rosto da Anastácia é uma máscara que vários autores e autoras negras falam sempre. A máscara do silenciamento, a máscara de nos considerar não humanos, né? A nossa briga é para dizer, não, olha, nós somos, sim, pessoas e somos dignas de direitos, né? Então, o que o Yuri Cruz, que é um artista, faz? Ele faz uma restauração à memória da Anastácia. Se você olhar, ó, ele desenha a Anastácia aqui, do lado, sem a máscara, e um leve sorriso da Anastácia, ao redor de flores, né? E em várias, no catolicismo popular, né, Anastácia é vista como uma imagem de uma mulher resiliente, né? O mito dessa mulher preta forte que aguenta tudo, né? E aí se faz uma oração aí em vários grupos de catolicismo popular espalhados pelo Brasil. A Anastácia é vista como uma mulher que opera milagres, que fortalece mulheres que passam aí por momentos que também são silenciadas, que tem a máscara colocada sobre o corpo delas, né? Então, esse é o convite que a gente faz do movimento negro, né? Que nós, historiadoras, que nós, professoras, fazemos às pessoas. Você que desenha, você que faz poesia, você que dá aula, que canta, que dança, que se junta com as pessoas na sua igreja, que você possa restaurar a memória daqueles que não são lembrados. Porque, por exemplo, com certeza deve ter uma rua, uma avenida na sua cidade chamada Imperador, Duque de Caxias, Getúlio Vargas, né? Algum nome de algum homem
branco, ou Princesa Isabel, ou 13 de maio, ou 15 de novembro, ou 7 de setembro, né? Ou ainda até o Tiradentes, né? Deve ter alguma memória que te traga uma ideia de um passado em que as pessoas pretas não são lembradas, em que as pessoas pretas que lutaram, que construíram, né, fizeram parte, foram sequestradas e estiveram aqui, elas são esquecidas. O que o Yuri Cruz faz nesse desenho é relembrar a Anastácia, mas agora de outro jeito. Por que que o Yuri Cruz faz isso, gente? Porque nós temos uma população no Brasil em que mais da metade dessa população é preta e é pobre, né? É periférica. E aí, as oportunidades sobre essas pessoas se dão de forma diferente. Eu tinha selecionado, mas eu não estou achando aqui agora, tá? Por que que, às vezes, a gente estuda na escola a Guerra dos Ingleses, lá no período medieval, estudamos o processo da Revolução Francesa, e a gente acaba esquecendo que tiveram vários reinos no continente africano, reino de Mali, inclusive várias rainhas foram trazidas para cá como escravas, né, na condição de escravizadas. Então, a primeira coisa é estudar as culturas africanas para conhecer melhor o Brasil. Tem uma lei que é de 2003, né? Eu terminei o terceiro ano em 2002, então eu não estudei nada de história da África na escola. E aí, quando essa lei surge, eu já estou na faculdade de História, eu começo a entender e discutir o racismo. Por isso que a gente está aqui juntinho hoje, segunda-feira à tarde. Porque tem uma lei que torna obrigatório com que a gente faça isso o ano inteiro, para que a gente eduque as próximas gerações a não cometer o crime do racismo, que é considerar pessoas por causa da sua cor da pele. Boa tarde, Edson. Por causa da sua cor da pele, o tamanho do seu nariz, a textura do seu cabelo, considerar elas inferiores. O nosso exercício, a gente não se cala, né? Não vão nos calar para fazer as pessoas entenderem isso. Várias vezes eu estou na parada de ônibus com meu cabelo black solto e as pessoas gritam: vai pentear o cabelo. Eu estou com um turbante e as pessoas gritam: macumbeira. Por que que as pessoas brancas construíram, né, um lugar muito confortável, que a gente vai chamar de branquitude, para reproduzir isso, né? A branquitude desse país, ela é racializada também. Nós estamos numa sociedade racializada. E a branquitude, as pessoas brancas precisam se olhar no espelho, entender que a vida delas é diferente da nossa, a vida é diferente, mas nós dois, né, brancos e negros, somos humanos. E não é porque a nossa vida é diferente, nós merecemos ou devemos ser desumanizados. Quando eu entrei na universidade, nas primeiras semanas de aula na UFC, era uma corrente para que o porteiro conseguisse ou impedir que um carro entrasse, ele puxava a corrente, ou para o carro entrar, ele baixava a corrente. E aí eu fui assistir aulas jovem, né? Toda garota, bem bonita. E aí o porteiro vai e levanta a corrente para que eu não entrasse, e a corrente sai rasgando a minha canela. E eu começo a fazer um escândalo, né? Ai, por que que você fez isso? Tá doendo. Saiu, né? Pedaço de couro da pele, né? E aí ele fala: ah, porque eu achei que você não fosse aluna da UFC. Porque não era comum, em 2004, há 16 anos atrás,
que houvessem estudantes negras na universidade. A professora Bruna, que é da área de natureza, é importante a gente falar, porque parece sempre que é uma tarefa ou só dos professores pretos, ou só dos professores de história, por isso que eu adorei ver o Aislan e a Bruna. Exatamente. Eu adorei ver vocês aqui, Bruna, porque, por exemplo, a gente precisa estudar a indústria de cosméticos, Bruna, na química, né? É, O que que tem naquele produto? Como é que o capital se apropriou do racismo e disse, olha, porque quando eu era criança, né, os meus cabelos eram, não tinha jeito, né? Então, que outro tipo de infância a gente pode proporcionar para os meninos e para as meninas negras? Eu tenho que discutir que tem doenças como a anemia falciforme, que há um ano atrás, a última vez que eu olhei, não tinha nenhuma investigação sobre a cura dela na plataforma de investigações científicas, porque é uma doença que dá a incidência dela em mais de 90% é sobre a população negra. O IBGE, ele foi calcular quanto era o salário da população negra e ele viu que a média salarial em 2014 de um homem branco no Brasil são 5 salários mínimos, de uma mulher branca são 3,5, de um homem negro 2,4 e de uma mulher negra 1,7. Aí, quando eu penso nisso, eu penso como é que é a vida dessa mulher negra. Essa mulher negra não vai ter acesso à segurança alimentar, à segurança de moradia, a bons tratamentos de saúde, a cultura, lazer, educação. Ela vai sobreviver, ela não vai viver, né? 5,5 milhões de crianças nesse país não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E mais de 85% dessas crianças são crianças negras. Mais de 65% das crianças que fazem trabalho infantil são crianças negras. 81% das pessoas que estão presas nesse país é população negra. Para vocês terem uma ideia, né? Isso, Zika vírus, isso, importante lembrar, Bruna, porque você não tem acesso a saneamento, né? Você não tem acesso a esgoto, a dar descarga, né? No Maranhão, onde se concentra boa parte da população negra no Brasil, eu tenho ainda 30% de pessoas que não têm água na torneira, que é dominado por uma família branca, a família Sarney, né? Então, eu preciso entender que eu preciso que vocês estudem, né? As pessoas negras estudem, porque nós precisamos de advogados negros, juízes negros, que saibam que existe racismo na sociedade brasileira. Porque muitas vezes não achei que isso aqui fosse racismo, e aí a injúria racial, o crime de racismo não é julgado como tal. Eu preciso de professoras negras que estudem a cultura negra brasileira e levem isso para a sala de aula. Na educação física, que tragam a capoeira, que na aula de biologia tragam essas doenças, que discutam por que uma mulher, no início do século XX, uma mulher negra da Nigéria, foi levada para vários países da Europa dentro de uma jaula. A gente precisa, voltando um pouquinho, a gente precisa discutir por que eu animalizei mulheres negras, colocando mulheres negras dentro de uma jaula para serem atração, né? Por que dentro, né, eu coloquei aqui, vou mostrar aqui para vocês uma pasta que vai trazer invenções de mulheres negras, né? Porque a gente costuma achar que são só empregadas, né? São as domésticas. Aqui mostra que, por exemplo, o filme 3D foi inventado pela doutora Valerie Thomas, uma física, inventora e analista de dados da NASA, né? No filme
Estrelas Além da Manhã, Além do Tempo, algo assim, mostra que essas mulheres, mesmo trabalhando na NASA, trabalhando na física, na matemática, elas tinham que andar 1 quilômetro, quase 2 quilômetros, para poder ir no banheiro, né? Porque não eram encaradas como pessoas, sujeitos humanos. O sistema de segurança de casa foi inventado também por uma mulher negra, né? A Mary von Breitenbrau, inventora e enfermeira. O GPS, pela Glades West, desenvolveu o cálculo por trás do sistema de navegação por satélite. O condicionador, tem uma série na Netflix sobre a Madame C.J. Walker, né, que é a primeira mulher a fazer o primeiro 1 milhão nos Estados Unidos, uma preta, sobre os nossos cabelos, né? O absorvente, o identificador de chamadas e de espera, a Shirley Jackson, um aquecedor central, a Alice Parkin, a tábua de passar roupa, a Sarah Bone, e a ligação via internet, a Marian Kroc, vice-presidente de engenharia da Google. Então, nós precisamos desconstruir a ideia de que é a pele, né, que vai determinar uma limitação nossa. Nós precisamos construir uma ideia de acesso à humanização, né? O James Baldwin, ele vai dizer que quando você entende o racismo, né, ser negro e relativamente consciente é estar quase sempre com raiva. Por quê, professora? Porque eu consigo identificar um dos papéis da escola e da lei 10.639 é fazer vocês identificarem as situações que vocês estão sendo violentados, os direitos de vocês estão sendo violados, que vocês possam denunciar essas práticas de racismo. Então, parece que a gente vive com raiva, que é mimimi, mas você não tem paz. Um dia, eu quero hoje só aqui assistir um vídeo na internet. Mas se você ler um comentário, vai ter comentários racistas, porque há a naturalização do racismo. Há uma ideia de reprodução colonial. Ora, gente, se o Brasil foi colônia de Portugal, o tempo todo as pessoas brancas tentam refazer essa reencenação colonial. Como, Cícera? Uma vez eu fui dar uma palestra, eu trabalho com patrimônio, restauração de documentos e restauração de prédios. E aí eu fui dar uma palestra numa universidade particular, mais cara daqui da cidade, e eu estava na porta esperando me chamarem, né, para compor a mesa, e uma mulher branca, alta, eu sou baixinha, gente, eu tenho 1,52 m. Uma mulher branca, alta e loira, ela olha para mim e diz: "Ô, menina, me traz um copo d'água". E eu olhei para ela, né, assim, não acreditando. Isso, isso mesmo, Amanda. Posso já comentar. E aí eu olhei para ela, não acreditando que aquilo estava acontecendo, e me questionei, né? Fiquei me questionando, e aí ela virou de novo: "Ô, você não escutou, não? Que eu te pedi um copo d'água?". O que essa mulher tentou fazer, gente? Essa mulher tentou simular, ela olhou para aquele espaço, viu uma pessoa negra, e ela imaginou que eu só podia estar ali a serviço das necessidades dela, né? Ela imaginou que nunca eu poderia ser, por exemplo, a palestrante, né? Quando você pensa num nerd, por exemplo, como é que é esse nerd? Primeiro, de que gênero ele é, né? A menina nerd, subrepresentações. Segundo, é um menino branco, né? Terceiro, esse menino, ele é um super hacker, usa óculos e não sabe nem qual é a porta do ônibus que entra, né? Ele não tem nem bilhete de passar em ônibus e metrô, não precisa. Ele tem carro, transporte escolar, ar-condicionado,
computador na casa dele, né? Então, nós precisamos descolonizar. Isso mesmo, Davi. Quando você entende quem você não é, Davi, você começa a se movimentar para derrubar essas estruturas. Eu não sou assim, Cícera. Eu sou um preto que eu gosto de hip hop, gosto de reggae, gosto de rock e posso usar a minha vida, a minha arte para desconstruir essa estrutura que diz que a minha mãe, que é preta, vai continuar ganhando os piores salários. Quando a gente fala em descolonizar, como a Amanda trouxe o exemplo da mulata, né? A relação com a mula e a animalização com as mulheres, a gente precisa tirar várias palavras do nosso vocabulário que são racistas. Quando eu digo, por exemplo, que você está denegrindo a imagem de alguém, é como se tudo que viesse do continente africano, tudo que eu relacionasse à cultura negra, fosse pejorativo. E não é. Eu quero esclarecer. E se a gente escurecer as questões, será que elas não vão ficar mais interessantes? Eu posso mudar para elucidar, explicar, né? Eu preciso trocar o vocabulário para que eu não possa reproduzir o racismo. O que é um criado mudo? Será que é só um móvel que fica do lado da cama? Ou é uma herança histórica de homens e mulheres que tinham que ficar a madrugada toda acordados do lado da cama dos senhores e senhoras, à espera que eles sentissem sede para estar lá com um copo d'água? Era um criado, um escravo, escravizado, em silêncio, mudo. E hoje a nossa confusão, né? Temos aqui 37 pessoas que estão ouvindo uma mulher negra. Isso é uma revolução. Isso é descolonização. Isso é ancestralidade, isso é potente. Vocês agora podem dar outros passos, ouvir os estudantes negros, ouvir situações onde eles viveram racismo, onde eles sabem que aquele segurança da loja estava perseguindo ele, fazer campanhas, fazer nesse formato online uma exposição virtual de desenhos, de poemas, de saraus, de músicas, onde eu pense como essa estrutura racial, como o racismo atravessa e define as nossas vidas, né? Como é que esse racismo, gente, aponta que nós seremos, né, assassinados? Nós temos uma polícia hoje em todo o país, não é privilégio. Isso, muito importante, Amanda. Por isso que o meu convite é ouvir os estudantes, ouvir os protagonistas dessa sensação. Para as mulheres brancas, por exemplo, né? Nem por um segundo um homem branco vai conseguir, um homem branco ou um homem negro, não vai saber o que é ser mulher, porque é difícil você andar o tempo todo com medo de sofrer, desculpa, gente, de sofrer uma violência, né? Violência sexual. Isso mesmo, Yuri. Da cor do pecado e inveja branca também são expressões racistas, né? Então, é muito importante que as pessoas brancas, elas escutem. Ah, isso é mimimi, é besteira. Não, gente. A gente tem aí o Hamilton, da Fórmula 1, né? Um piloto que bateu o recorde do Schumacher, está aí pau a pau com ele, e ele, dentro da Inglaterra, ele não tem esse reconhecimento. Por quê? Né? Nós precisamos questionar por que uma lógica histórica como essa vai definindo quem vive e quem morre.
A Covid está aí para isso, né? Nós estamos aqui por causa do coronavírus, por causa da Covid. A maior parte das pessoas que morreram foram pessoas negras, porque não têm acesso a um sistema de saúde que proporcionaram para elas. E isso, Aislan, ele foi censurado por se manifestar. Há um incômodo, né? Frantz Fanon é um psicanalista que ele morre com 36 anos, mas ele vai escrever 2 livros super importantes, Condenados da Terra e Máscaras Negras, Peles Brancas. Ele vai dizer, a nossa história é uma história atormentada. Nós vivemos num círculo infernal. Nós precisamos superar o racismo, porque quem inventou isso foram os brancos, e eles querem que a gente resolva, né? Então, nós nos aquilombamos, nós tentamos manter relações afetivas entre nós, mas nós precisamos de saúde mental para isso. Antônio Edmundo diz assim, infelizmente, em pleno século XXI, ainda ocorre, eu não estou vendo. Bruna, tu pode ler para mim? Saiu da minha tela. Infelizmente, no século Posso ler? XXI. Quer que eu leia? Por favor, professora. Infelizmente, no século XXI, ainda ocorre palavras racistas, como, por exemplo, serviço de preto, trabalho mal feito, lista negra, a lista ruim, magia negra, a coisa ruim, ovelha negra, a pessoa ruim, mercado negro, mercado paralelo ilegal, samba de crioulo doido, a bagunça, a desordem, a coisa tá preta, a situação tá ruim. Quem foi que escreveu isso? O Edmundo, foi? Foi o professor Edmundo. Pronto, Edmundo, isso é muito bom, porque o que as pessoas têm feito com algumas dessas palavras, por exemplo? Quando a gente fala magia negra, né? Hoje em dia nós usamos para dizer a Cícera é magia negra, né? O fato de eu estar aqui dispondo para vocês, compartilhando com vocês de forma gratuita, eu vou fazer, esse é o meu 7º evento esse mês, eu vou fazer mais 18 eventos, todos gratuitos, conversando com as pessoas sobre racismo. Isso é magia negra, né? Hamilton é magia negra. Serena Davis é magia negra, né? Os pretos e Neymar, outros pretos e pretas, Isa é magia negra, Gilberto Gil é magia negra, né? Pretos e pretas que existem de uma forma inesperada. Newton Santos, Conceição Evaristo, Marielle, aqui na minha blusa, carrego sempre ela como referencial, né, que escreve sobre a violência policial. Então, isso é magia negra. Nós precisamos ressignificar essas palavras. Quando Luiz Ribeiro diz assim, fomos obrigados a tramar o futuro sussurrando, né? Spike Lee e Issa Islam. A gente tem tanta referência, Neuza Santos, uma psicóloga brasileira, que vai dizer, há mais de 50 anos atrás, como o racismo vai nos deixar loucos, né? Como o racismo vai interferir na nossa saúde mental. Então, a gente precisa gerar saúde mental para essa população negra. A mulher negra é a que mais consome remédios, como a fluoxetina, que é o remédio para sobreviver à pobreza, mas ela não tem acompanhamento nos postos de psicologia. 2 coisas que os professores colocaram, que é a violência policial, a gente precisa discutir o superencarceramento da população negra, que tem aqui no Ceará, tem aí em São Paulo também, que é o estado que mais prende, e que isso não resolve, né, a situação de violência do nosso país. Porque se eu tenho, gente, uma pessoa que tem milhões de dólares e de reais, que se ela tiver 2.000 vidas, ela não vai conseguir gastar esse dinheiro, então eu tenho
milhões de pessoas disputando R$ 10. Aqui no Ceará, eu fui professora no presídio feminino, que é feito para 270 mulheres. E dentro desse presídio tem mais de 1.000 mulheres. Só que somente 155 delas eram julgadas. Então, você tem um montante de mais de 800 mulheres que estão presas lá e ficam até 1 ano e 9 meses esperando a decisão judicial, que muitas vezes olha, ela é inocente, mas ela ficou 1 ano e 9 meses esperando a justiça decidir lá dentro daquele presídio. O presídio, ele não tem que ser um lugar de tortura, porque a pena é a privação de liberdade. Eu não tenho que dar comida mofada, com vidro, com inseto ou podre, né? Bruna conhece, Bruna, então, é minha camarada de... É que eu sou professora do sistema carcerário também, e no mestrado eu estudo a educação no sistema carcerário. Eu sempre abordo esse tema com eles também, porque reflete o que é a nossa sociedade, né? E quando eu cheguei, Bruna, no presídio, o que eu vi? Agentes brancos, cobertos da cabeça aos pés, só com os olhos de fora, correntes super grossas, cadeados imensos, armas e pessoas dentro de uma cela, na superlotação. Celas que é para ter 4, tinha 14. Então, aquilo ali era igual ao navio negreiro. Né? Aquilo ali é a forma do Estado brasileiro lidar com essas pessoas. Mas cadê o Estado brasileiro na hora de proporcionar a melhor escola, o melhor posto de saúde, a melhor rua, acesso, passagem de ônibus barata, comida barata? O Estado brasileiro está ausente nessa hora, né? No lazer, na hora, por exemplo, da religiosidade, né? Na hora, por exemplo, só um instante, gente, vou pegar aqui o cabo, senão ficamos sem aqui. Na hora da religiosidade, nós aprendemos a vida toda que tudo que era dos pretos, né, era ruim. Então, nós aprendemos isso a vida toda, inclusive com as religiões de matriz africana. Mas, para a gente ter uma ideia, nas religiões de matriz africana, no candomblé e na umbanda, não existe, pessoal, a figura do demônio, o inferno, por exemplo, né? Que existem em outras... Bruna. Que existem em outras religiões. Então, a gente não pode projetar e continuar reproduzindo uma lógica de violência e de violência racial. Eu vou passar aqui algumas imagens só para a gente ver bem rápido, tá? Uma frase da Angela Davis, que é uma teórica filósofa norte-americana. É importante depois os professores de história falarem um pouco dela, da Angela Davis, e do movimento Panteras Negras. Ela vai dizer: você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Eu sou professora longe da minha casa, e eu acordo 5h30 da manhã para estar na parada de ônibus 6 horas e estar na escola 7, porque eu acredito, né, que é possível a gente transformar essa realidade através da educação. Fazer a transição do silêncio à fala é para o oprimido, o colonizado, o explorado e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Então, eu estou convidando essas pessoas que estão aqui, que são negras e negros, a falarem das suas experiências. Porque quando você fala, você abraça outra pessoa. Quando você é branco e escuta, você abraça a pessoa negra. E quando você é solidário, quando você não permite
que aquela situação de racismo se multiplique, que a pessoa branca não saia ilesa daquele encontro, aquilo ali vai passando, né? São tantos dados, né? Aqui uma antropóloga daqui do Ceará, uma mulher negra diz que é uma mulher negra, uma mulher branca diz que é uma mulher, e um homem branco diz que é uma pessoa. Então, nós precisamos humanizar, fazer com que todos nós sejamos pessoas, né? Nós possamos nos olhar e não ter que explicar quem nós somos, de onde nós viemos, para sermos respeitados. Não ter que dar as carteiradas da vida para poder ser encarados como gente, né? A lógica do eu sou porque nós somos. Papel do colorismo. Por último, para encerrar, eu queria encerrar com essa imagem da escrava Mônica. A escrava Mônica, ela era uma ama de leite, e do lado dela está um menino, o Augusto, né, que ele demonstra aí afeto pela Mônica. Nós temos pouquíssimos registros de mulheres de escravizadas, escravizados do século XIX, apenas para quando as famílias queriam ostentar que tinham muitos escravos e escravas, né? Então, a Mônica, para você ser ama de leite, você precisava acabar de ter tido filhos, né? Para ter leite no seu peito. E isso representa muito a sua sociedade brasileira. Quantas mulheres pretas foram abandonadas, são mães solos, mães independentes, ou só podem contar com outras mulheres negras e periféricas também, né? A Mônica, ela é o retrato de 1871, quando se disse que os ventres eram livres, mas que essas crianças tinham que ficar nas fazendas dos seus senhores, né? Já imaginou não ter direito nem à maternidade, nem à história e nem à memória? Porque é muito comum que pessoas brancas consigam ter um brasão da família, dizer que vieram da família A, B, C, da Alemanha, da Itália, conseguir construir a sua árvore ancestral, e até isso a escravidão nos roubou, né? A escravidão tirou o nosso direito a saber conhecer quem são os nossos ancestrais. Então, eu queria encerrar agradecendo a oportunidade desse debate e me colocar à disposição para vocês dizerem: não concordo, Cícera, acho que isso é mimimi, não tem nada a ver, e pensar como é que a gente pode também propor para superar juntos, aí em São Paulo, aqui no Ceará e em tantos outros lugares, essa estrutura racial que mata por dentro, por fora, e destrói tantas vidas, e é cruel, né, com a nossa sociedade, com a nossa própria estrutura social. É vergonhosa que nós estejamos convivendo com ela em pleno 2020. É isso, Amanda, Bruna, Islam, obrigada, e fico à disposição aqui para as perguntas. Acho que, na verdade, nós que agradecemos, né, por tudo isso. Que a gente, assim, tudo que a gente quer falar e ouvir muito, não tem espaço dentro, né, de tudo. Às vezes até na própria escola o tempo limita tanto, né? A gente tem tanto para falar, mas aí aquelas 2 aulinhas ali limitam muito essa questão. Primeiro, agradecer, né, a presença, a disponibilidade, também professorais. E eu queria saber de você sobre essa questão do revisionismo histórico, se você acha que seria extremamente necessário agora, né, aproveitando que está no mundo todo, o pessoal está falando sobre o movimento negro, a violência e tal,
né, você citou o Duque de Caxias lá no início, né, é interessante que ele hoje ele é o patrono do Exército Brasileiro, e o seu grande feito foi terminar com a revolta da Balaiada, que foi um extermínio de negros que lutavam pelo direito básico de sobreviver, né? E de que maneira você acredita que isso pode começar a existir? Porque, infelizmente, o revisionismo histórico que está acontecendo no Brasil é o contrário, né? Eles conseguiram pegar o poder, né, se manter no poder, porque eles já estão há mais tempo, né? Só que agora uma massa burra chegou ao poder de tal forma que eles conseguiram manipular até essa ideia do revisionismo histórico e estão revisando de uma forma completamente errada, né? E dar ao título que realmente é necessário, né? Ver realmente quem merece ser homenageado e os motivos que são homenageados hoje, né? Porque, como eu falei no início, para mim talvez a referência seja acho que é o farol aí para os garotos negros hoje que tem uma vida pela frente, né? Eu gosto muito, Aislan, de pensar, né? Eu sou da rede de historiadoras e historiadores negros e está tendo algumas ações de debate da AMPU Nacional, que é a Associação de Profissionais de História. E o que a gente tem dito é que, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente usar o termo chamar alguém de fascista era uma ofensa muito grave, né? Hoje nós vulgarizamos, né, essa palavra, eles não se ofendem mais com esse termo. Então, o nosso esforço, e é um esforço ancestral, centenário, é de contar essas outras histórias que não foram contadas. Tem sido feito várias ações em Salvador, em São Paulo, capital, em torno da derrubada de monumentos sobre os bandeirantes, por exemplo, que mataram, né, de forma cruel milhões de indígenas e negros, né? Então, como é que eu tenho bairros grandes monumentos sobre os bandeirantes e se discute, né? Vou retirar e colocar no museu ou eu vou retirar para ninguém ver mais essa história? Racismo reverso, alguém colocou aqui a Mariene. Também não existe racismo com branco. Não, isso é muito importante, porque há uma mídia muito grande em torno dessas questões e a gente precisa o tempo todo estar à disposição. Mariene, muito obrigada por trazer isso à tona, né? Então, na discussão, Aislan, do patrimônio, nós precisamos fazer do avesso, né? Aqui em Fortaleza, tem uma mulher ela tem 14 processos crimes no século XIX, de 1865 a 1871 contra ela, mas ela não foi presa porque ela era rainha da Irmandade do Congo. O que eram os processos crimes contra ela? Ela, se tivesse um guarda nacional, que era a antiga polícia, batendo no preto, ela era uma mulher corpulenta, né, segundo as fontes. Então, ela ia lá e batia na guarda. Se a carne tivesse cara no mercado, ela virava a banca do mercado. Então, ela remexia e movia a cidade. A Ana Souza, que ficou mais conhecida como Aninha Gata, por conta do barulho que o gato faz quando está fazendo confusão. Então, eu sempre trago a Ana Souza, a Aninha Gata, para as aulas, porque é uma forma de restabelecer narrativas. O revisionismo histórico ele vai ser uma tarefa dos historiadores. Vai ter historiadores e outros profissionais, outras pessoas conservadoras, né, ligadas, porque a história ela é muito poderosa, né? Ela tem um poder de estabelecer uma ligação com o passado que a gente esqueceu desse poder histórico, né? E aí eu fico muito feliz com a minha escolha profissional como historiadora. Então, é um esforço em rede de historiadores, é um esforço meu, né, que estou nessa coisa de lives, mas quando não está assim, eu estou ao vivo nas escolas, no interior, em formação de professores. Então, a gente está brigando com o revisionismo histórico, brigando com sites como aquele Brasil, né, que eu não vou dizer o nome aqui, né? E aí é difícil, mas a gente já passou por coisas muito piores, né? Nós vencemos a escravidão. O que vier aí depois, quem é o presidente atual, perto do que nós já superamos em tempos, né, em outras temporalidades. Mariene traz um elemento que é muito usado
em vários discursos, né? O que é o racismo? O racismo é uma teoria eugênica. Eu crio uma teoria de que pessoas oriundas de um lugar, de um território, no caso a África, não seriam humanas. Elas só poderiam trabalhar para produzir riqueza, né? E elas deveriam trabalhar até morrer. Pronto, né? E não teriam cultura, não teriam acesso ao amor, não formariam famílias, né? Então, não é possível, não é possível fazer isso ao contrário, porque foram 388 anos onde essas pessoas foram desumanizadas, onde eu poderia ser comprada por uma moeda de ouro, né? Então, era no testamento, que a gente chamava no século passado de inventário, eu vou deixar esse copo, essa caneta e um escravo para o meu filho. Assista para o meu filho. Em nenhum momento histórico houve essa comercialização dentro dessa lógica colonial de pessoas brancas. E o racismo no Brasil, ele é diferente de outros lugares, porque ele se dá pelo seu corpo, né? Pelo seu nariz, pelo seu cabelo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você tiver uma avó, um avô, uma mãe, um pai negro ou negra, você vai sofrer situações de racismo, porque se dá pela sua ascendência, né? Pelos seus ancestrais. Aqui não, eu posso ter você, a Islã. Ah, mas meu pai é negro. Mas o Islã não vai ser seguido dentro de uma loja quando ele estiver comprando alguma coisa, né? Então, o nosso primeiro convite é que as pessoas brancas, elas entendam que não é possível acontecer o contrário. Vai ter preconceitos de classe, vai ter preconceitos quando você falar da escola que você estuda, do bairro que você mora, as meninas vão sofrer com machismo patriarcado, os estudantes LGBTs vão sofrer com a LGBTfobia, mas esses sofrimentos não serão racismo, serão outros sofrimentos que a escola precisa conversar sobre eles, para quando você sofrer, você identificar e fazer maior confusão. Não deixar que ninguém viole os seus direitos, tá? Uma pessoa, Yuri, escreveu assim: eu gostaria de saber mais sobre as religiões de matriz africana, como e por que ela ainda é tão discriminada. Yuri, todos os estados fundamentalistas religiosos, a gente olha, né? O Oriente Médio, sei lá, Afeganistão, Irã, que absurdo as mulheres usarem o turbante só com olhinho de fora. A gente acha uma coisa muito distante da nossa vida, né? Mas não é. Né? Quando a gente, por exemplo, tem um Estado laico que se propõe ser laico, em 1889, né, na Proclamação da República, ele diz: olha, agora pode existir todas as religiões, mas esse Estado ele vai proibir a capoeira, ele proíbe o samba, e para ter samba e capoeira hoje, uma galera morreu. Foi presa, apanhou. Então, quando você dança um samba aqui, ó, gostoso, né? Tá jogando aqui a capoeira, saiba que uma galera deu a vida para que isso acontecesse. A mesma coisa, Yuri, né? São com as religiões de matriz africana. Essas religiões, elas têm um passado, elas têm uma história, né? Não existe, por exemplo, elas do jeito que são aqui no continente africano. Elas são religiões afro-brasileiras, né? Elas são religiões nossas, elas fazem parte da nossa cultura. Então, elas têm a nossa cara, né? Tem a ver com elementos da natureza, o respeito à natureza. As casas de axé, os terreiros de axé, eles têm uma outra relação com a cosmogonia. O que é isso, professor?
com a natureza, né? Eu uso a natureza, uma planta para benzer você, para passar em você e tirar sua doença. Eu acredito em outras coisas. Porque tem religião que acredita que uma mulher virgem teve filhos. Então, outras religiões acreditam em coisas que também seriam aí improváveis, né? Então, nós precisamos, não é, eu tenho que ser adepto. Não, eu preciso é entender e respeitar, né? Não é tolerar. Existe uma palavra que eu detesto, que é a intolerância religiosa. Ninguém tem que tolerar ninguém, não, sabe? A gente tem que respeitar e, de verdade, estudar. Porque os currículos, eles colocam estudos de religião, a disciplina de religião, durante uma fase na vida das escolas brasileiras. Mas será que a gente está estudando todas as religiões ou só a religião que mais tem poder, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma questão super delicada, como o aborto, gente, né? Só tem uma religião, o candomblé, por exemplo, ele é contra, entendeu? O cristianismo é contra. Mas e quem não é dessas religiões? Quem não é do candomblé, quem não é cristão? Como é que fica, sabe? Você não pode escolher a vida do outro por causa da sua religião. As pessoas têm direito a um Estado laico. E quando se fala em aborto, gente, não é a favor do aborto, é contra a descriminalização, é contra a prisão de mulheres que fazem, entende? Não existe ninguém a favor de aborto. Eu não sou a favor de aborto. Eu sou contra a prisão de mulheres que fazem, entende? Vocês vão me dizer, Cícera, 1 minuto, tu fala muito. É geminiana, né, gente? É assim. Isso, bom, sobre o geminiana. sincretismo religioso. Não, Né? Só um detalhe, né, que eu sempre uso isso nas aulas. As pessoas aqui no Brasil, elas são muito fáceis, elas aceitam muito bem o Thor, que é um deus, né, da mitologia nórdica, uma religião, Sim. Mas é uma religião, aceita os animes, que tem ali características muito próximas aí das religiões de matriz africana, né, por questão de não ter um demônio em si, as palavras, né, e tal. Então, são capazes de aceitar, né, dentro de animes, de televisão e tal, filme, porém, quando você fala em orixás, você fala ali do candomblé, existe esse bloqueio, um medo e tal, que foi instituído aí quase que na estrutura. Isso, né? Fora isso que a professora Amanda colocou, né? Vocês todos conhecem alguma mulher que já fez um aborto, tá? Todo mundo conhece uma mulher que já fez um aborto. O problema é que quando ele é feito em qualquer açougue, essa mulher morre, que é barato, né? As ricas fazem uma clínica super chique, com toda a estrutura, e aí elas não morrem, podem ter filho depois quando elas quiserem, né? Alguém falou do sincretismo religioso, e aí quem puder, junte dinheiro e vá na Bahia, em fevereiro ou em dezembro, na festa de Iemanjá ou de Santa Bárbara, né, que é de Ançã, que são festas católicas. É uma festa Santa Bárbara em dezembro. É uma festa para uma santa católica. Mas todos os terreiros se mobilizam porque referente, né, a Santa Bárbara é Yansan. Então, para que as escravas e os escravos pudessem continuar cultuando, né, os seus deuses. Porque, pessoal, imagina aí você numa situação de apanhar todo dia, trabalhar, comer mal. Para você sobreviver, você tinha que acreditar em alguém, em alguma coisa divina, algo espiritual. Porque senão você diz, vou ficar aqui, né? Isso aqui para enriquecer os outros. Não, vou ficar aqui porque tem um lugar que me espera, onde lá eu não vou sofrer, esse lugar parecido com o paraíso e o céu, né? Então, as pessoas que vinham do continente africano, elas vinham com as suas
seus credos, né? As suas religiões. E é muito comum que se fale que o candomblé, ele escolhe, né? A Umbanda, ela escolhe a pessoa, não é a pessoa que escolhe a religião. Por isso que não tem ninguém batendo na sua porta, olha, você pode ouvir a palavra aqui do candomblé. Não tem, porque você não escolhe. Ele que te escolhe, né? Não há essa ideia da missão de levar para outras pessoas. Porque quando eu tenho a ideia de missão de levar para outras pessoas, eu tiro a cultura delas, eu tiro o idioma delas, eu tiro a vivência e o cotidiano delas. Eu digo que o jeito de viver delas está errado, que os indígenas não devem andar com aquela roupa. Tem que se vestir. Não tem que tomar chá, tem que se enfiar de remédio, de Doflex, de Tilenol, né? Então, essa lógica, ela é muito violenta, tá? Eu acho que nós precisamos construir uma sociedade de iguais, de igualdade, onde pessoas que são diferentes, se você olhar para mim e para Bruna, para o Aislan, para Amanda, nós somos fisicamente diferentes, mas isso não pode justificar nenhuma violência sobre qualquer um de nós, né? É triste mesmo, Yuri. Como as terras deles são tomadas. Tem documentos de Seis Marias que eles vão pedir ao reino de Portugal aquela terra para eles, o rei vai dar, né? E depois o Estado brasileiro vai dizer, não pegue essa terra aqui, não fique com outra. Tá aqui, ó, maior, melhor. Ele, não, a outra não serve. Porque eu enterrei os meus mortos nessa aqui. Só serve essa. A ligação com a terra é diferente. E aí eu tenho comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, populações ribeirinhas, que têm uma ligação com a terra diferente da nossa, que não é o dinheiro, gente. É a terra, é a natureza, é a árvore que o tataravô plantou e quer ficar lá perto daquela árvore, daquele lugar onde enterrou aquele ancestral, tá? Então, nós precisamos inventar outros futuros, iluminar o futuro, sonhar com a Wakanda, sonhar com um afrofuturo, né? Onde nós, negros e negras, somos rainhas, somos príncipes, princesas, somos gente, né? E se não quiserem negociar no diálogo, né, a gente vai tomar tudo, né? Porque é tudo nosso e nada deles, tá? Pessoal, eu escrevo algumas coisas nas minhas redes sociais, tá? No Facebook, Cícera Barbosa, e no Instagram, Cícera Preta. Algumas dessas reflexões, dessas imagens que eu partilhei aqui com vocês, alguns IGTVs, né? Pensando em ações propositivas que nós podemos fazer e estar em diálogo sempre, né? O racismo não vai acabar hoje, nem amanhã, né? Nós vamos construir a destruição desse sistema, né? Mas a gente fala dele, fala do patriarcado, do sexismo e do capitalismo, tá bom? É isso. Acho que é isso, né, gente? Acho que eu perturbei muito vocês, hoje à tarde. Sim. Queria agradecer Você podia muito. fazer só uma perguntinha, se você puder falar rapidinho sobre isso, sobre essa relação, que até a gente discutiu algumas semanas aí, até com o pessoal desse mesmo, dessa relação do feminismo, né, com o racismo, né, o tal do, assim, essa separação do feminismo branco, né, acho que a própria Angela Davis fala que tem uma certa união entre feminismo e combate, no caso, assim, a luta pela abolição, até a página 9, né, momento em que as mulheres brancas percebem que elas podem ficar para trás, digamos assim. E qual que é a importância de, dentro do movimento feminista, a gente ter uma preocupação com a realidade da mulher negra, né? Então, a gente não lutar, por exemplo, pelo direito de trabalhar fora, quando a mulher negra não teve o direito de trabalhar fora, né? Então, um feminismo elitista e totalmente branco. Amanda, eu me reivindico feminista negra, né? E entendendo as limitações
dessa construção, né? Porque, por exemplo, como você falou, quando as mulheres lá atrás, né? Ai, quero trabalhar fora, mas as pretas estão trabalhando fora há 4 séculos, amor, né? Desde indo para as roças, limpando a cozinha dos outros, sendo ama de leite, né? Mas a gente tem o feminismo popular, periférico, negro, que reivindica, por exemplo, Amanda, as creches, né? As creches, elas abrem 7 horas da manhã. Para uma trabalhadora que mora, uma empregada doméstica, que tenha filhos, que mora longe do seu local de trabalho, essa mulher, ela vai precisar sair 6 horas da manhã de casa. Se a creche só abre 7, como é que eu vou chegar na hora no meu trabalho, né? Marielle, que era vereadora assassinada no Rio de Janeiro, ela propôs, né, fez projetos de leis que pensavam como o Estado deveria acolher essas mulheres, fazer creches que abrissem mais cedo, mais creches de grau, um maior uma outra de fomento ao trabalho dessas mulheres. Então, eu preciso de um feminismo onde você não estabeleça mais paredes, e sim mais pontes, né? Muitas de nós, mulheres negras, estão cansadas de ser silenciadas, de ser subalternizadas, né? De nunca estarmos com o microfone, de nunca estarmos sobre o palco. Eu que milito na esquerda, já sofri racismo de várias outras mulheres brancas, mas não são os sujeitos, né? É sobre uma estrutura que a gente quer mudar. Então, a paciência histórica, que eu acho que o Lênin fala, é sobre essa paciência revolucionária, né? Eu sonho com outro mundo, com outras possibilidades de existência, e as pessoas, elas não podem ser o empecilho para eu construir essa outra possibilidade de existência, né? Então, explicar para as mulheres, estar à disposição de ensinar essas mulheres que o feminismo nos junta, né? Igual o colorismo que tanto tem se debatido, nós precisamos entender que a gente não está discutindo gradação de cor de pele para separar. A gente discute gradação de cor de pele para juntar, para que mais pessoas possam se reconhecer como negras, para que mulheres de pele clara, mas com cabelo crespo, com nariz largo, com pescoço curto, possam se reconhecer como negras, né? Porque pardo não é cor, né? Pardo não é cor. Então, a gente precisa incluí-las no debate da pretitude, da negritude, que foi tão cara às nossas ancestrais. Então, vamos juntar, vamos somar e não separar. Eu preciso tirar as paredes dos ouvidos, para que as pessoas possam entender. É isso mesmo. Que as pessoas possam entender que nós vamos nos juntar para derrubar com isso. Com objeto tinha. Vou ler aqui, ó. Para você que acha que esse negócio de que a mulher, alguns anos atrás, era tratada como objeto, tipo minha avó, sempre falava que não podia sair de casa, trabalhar, largar do marido, mesmo apanhando. Isso tem a ver com a escravidão, que até hoje continua esse sentimento de posse sobre alguém. Na verdade, até hoje tratam as mulheres como um objeto. Tem 2 coisas aí nessa sua escrita. Tem a ideia do patriarcado, na verdade, que é a ideia de posse sobre o corpo feminino, né? Esse é o meu corpo, essa é a minha mulher, e é difícil a expressão, esse é o meu homem. É difícil escutar, é mais raro, né? A gente escuta muito a minha mulher, mas o meu homem é mais difícil, porque há uma ideia muito naturalizada de que mulheres, né, são coisas que você agrega. Inclusive, muitos relacionamentos heteronormativos entre um homem e uma mulher, eles
se dão mais para que os homens exponham. Olha como eu namoro ou sou casado com uma mulher padrão. Ser padrão, às vezes, nem é ser bonita, né? Eu, Cícera, não sou padrão, mas o espelho me diz todos os dias, caramba, que linda, né? E aí eu não tenho culpa. Os meus alunos e as pessoas na rua, e quando eu vou para festas, o pessoal fala, aí quem sou eu, né? Então, assim, Heron, a escravidão, ela dava posse sobre as pessoas numa ótica mercantil, numa ótica capital, em que eu poderia ficar rico tendo a propriedade sobre aqueles corpos. No patriarcado, eu tenho poder sobre o corpo da mulher num âmbito sexista, né? Para você ter uma ideia do que significa isso, o IBGE perguntou para as mulheres brasileiras de que cor elas eram. 7% das mulheres disseram, eu sou preta. E aí o IBGE resolveu fazer um estudo de como era a vida dessas mulheres pretas. E aí eles descobriram que 81% dessas mulheres, né, especificamente, nunca haviam namorado. Não tinham tido uma experiência amorosa. Porque o amor, né, não é um direito para essas mulheres pretas, ou não era, ou a gente briga para ser, né? Porque uma grande geração de homens aprenderam que mulheres negras eram feias, não eram o tipo ideal para casar, que reproduzir na família, se os filhos viessem pretos, não seriam filhos bonitos, que os avós poderiam sentir vergonha, né? E isso, o nome desse dossiê, Fabi, desse livro do IBGE, é esse, A Solidão da Mulher Negra. É super interessante, traz vários relatos, depoimentos e dados de toda a região do país. E aí passa por isso que o Maislan falou. A mulher negra, ela serve apenas para o sexo casual. Ela é o fetiche, né? Da mulata globeleza. Ela tem relação sexual, mas ela não tem um amor, ela não tem um companheiro. Então, nós precisamos ensinar os nossos meninos, né, que o padrão é uma coisa e a beleza é outra, né? Você pode ser padrão e isso não quer dizer nada. O padrão é violento, o padrão maltrata, o padrão mata, o padrão faz as meninas não comerem, fazem meninos não comerem, né? O padrão violenta nossos corpos, faz a gente ficar com vergonha de pegar sol, de tomar um banho de piscina de mar, coisa gostosa, como um banho de piscina de mar, né? O padrão destrói a gente por dentro. A gente tem que acabar com ele, não deixar ele acabar com a gente, né? Então, nós precisamos falar das belezas plurais, das belezas de meninas de cabelo curto, de homens de cabelo longo, de pessoas diversas, de narizes, bocas e olhos diferentes, né? E que isso não seja uma tormenta nas nossas vidas, e sim um reconhecimento de uma criatividade divina. Olha, né? Quem cria pessoas tem muitas ideias, né? E não é tão caixinha fechada assim, né? Alguém escreveu mais algum comentário agora? A mulher negra como objeto sexual, a que faz o que a branca, que deve ser recatada, não faz, mas nunca assumir socialmente. Isso mesmo. Das manchas à pele negra, por exemplo. Isso é importante a gente superar o bela, recatada e do lar, né? Que já foi, gente, pelo amor de Deus, né? Nós não, nós não somos do lar, nós somos de todos os lugares, né? A visão do corpo da mulher negra como objeto sexual também diz muito sobre a solidão dela, porque a sociedade expõe muito cedo em questão de relação sexual, que a mulher negra é mais quente na cama. É o mito da latinidade, né? Que é reproduzido. Esse tipo de coisa cria uma imagem que não são humanas, apenas um objeto, e isso é muito triste e revoltante.
Isso mesmo, né? A objetificação. E é muito simples perceber isso na prática. Por exemplo, eu uso sempre os exemplos do vôlei de praia, né? Os homens do vôlei de praia usam uma blusa e um short. E as mulheres do vôlei de praia ou de quadra, elas têm que usar uma calcinha, um biquíni, né? Para poder receber os patrocínios, porque senão a galera não vai assistir. Então, as pessoas não estão ali para assistir o jogo, né? Estão ali para ver os corpos das mulheres. Nós, professoras, sofremos muito, porque a gente tem que usar blusa com manga, não pode usar alcinha, a calça não pode ser muito colada, porque nós aprendemos que o problema seria o corpo da mulher, e não ensinar os homens e os meninos, né, que aquele corpo não é público, ele não é um objeto, ele é só um corpo que anda, que quer ir comprar um pão na mercearia, na padaria, né? E não ser é, assediado. Né? Então, os nossos corpos, eles precisam também ser refletidos. Alguém colocou uma última questão aqui que eu queria comentar, da violência obstétrica. Isso é muito sério, porque apenas as mulheres usam jaleco. Gente, ai, que chato, né? Pra dizer outra palavra, mas que horror, né? Sobre violência obstétrica, também saiu um ministério não, um estudo do Ministério da Saúde sobre como os médicos não pegam no corpo da população negra, né? Eles teriam mais repulsa, dificuldade, nojo, né, de pegar no corpo dessa população negra. Então, isso vai gerar violências muito sérias, como, por exemplo, mulheres brancas são mais frágeis e aí não podem sofrer, né, no parto, então tem que dar a injeção de força ou fazer o parto, a cirurgia, né, para o bebê nascer, mas as mulheres negras, como são muito fortes, elas podem aguentar muitas horas de dor. Né? Então, isso é uma violência muito séria que a gente tem denunciado aí há mais de uma década entre os médicos. Né? A medicina é um curso branco, muito racista, aqui em Fortaleza, no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, é, é muito forte, é muito sério, é um curso que até você, a pobre entrou, mas para se manter no curso é muito caro. Né? Então, a gente precisa discutir também políticas de manutenção desses estudantes periféricos, pobres e pretos na universidade. Eu espero que vocês sonhem com um mundo sem racismo, com um mundo sem sexismo, LGBTfobia, com consciência de classe, né? Que a gente possa fazer vários debates. Eu já me coloco aqui à disposição, Amanda, para outros. Eu gosto muito disso, essa é a minha lombra, né? Conversar com as pessoas, dialogar, pensar, propor e fazer. Eu acredito que isso é revolucionário, né? Num momento de pandemia como esse. Estar com vocês, gente, que coisa chique, né? A gente está aqui, 30 e tantas pessoas falando disso e ser ouvida, né? Porque como Grada Quilomba fala, pode a subalterna falar, né? É um lugar que, para mim, é um lugar do reinado, das rainhas, é um lugar que a sociedade nos devia e que nós estamos ocupando. Eu acho que é isso. Olha, a gente queria muito agradecer. Como eu até falei para você quando eu conversei com você no Instagram, nunca nem imaginava que você fosse responder. De fato, fiquei muito feliz de ter conseguido isso para a gente poder aprender tanta coisa, né? Assim, assuntos, temas que são tão necessários, né, no nosso dia, que a gente precisava discutir tão mais. E isso que você falou, né?
parar ouvir, porque muitas vezes a gente fala muito, né? Cada um tem sua opinião, cada um acha que é aquilo, e tudo que eu não, ninguém concorda é mimimi, né? Como você mesmo falou. Mas parar, escutar e aprender foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos. Vi aqui muitos alunos comentando que gostaram muito. Eu fiquei feliz com a participação dos alunos também, né? Num tema tão importante. Eu queria muito Acho que agradecer também, eu acho que enquanto professora, eu aprendi muito hoje e que esses debates cheguem aos nossos alunos, né, de forma mais forte durante todo o ano letivo, não apenas em novembro, né, acho que é importante reforçar isso, tem como trabalhar a valorização da cultura negra, afrodescendente em todas as disciplinas, basta a consciência política. A gente sabe da formação inicial de muitos professores, mas acho que a formação continuada acaba. Esses debates são importantes dentro da comunidade escolar para saber dessas possibilidades, né? Para dar essa consciência para o professor e o professor conseguir também reproduzir em suas aulas. Eu fiquei muito muito feliz mesmo. Muito obrigada. Foi lindo de te ouvir. Cícera, muito obrigado também. Não tem como agradecer, ficamos aqui babando, né? E quem é branco, né? Para que a gente enxergue aí o tão falado privilégio branco, né? Que as pessoas não entendem. Não deveria ser um privilégio não ser morto na rua, né? Mas é visto como um privilégio. Então, os alunos, que o negro tenha autoestima, que consiga aí, né? Mudar, brigar, lutar, né, tomar de assalto aí o que for necessário para ocupar os lugares e que os brancos reconheçam seus privilégios. E fica um convite também, hoje à noite nós temos uma outra palestra, às 7 horas, sobre reflexões para combater as diversas discriminações em ambiente escolar, com a professora Margarete, ela está até aqui, está assistindo aqui também, acompanhando a Meg, e em nome de todo mundo também da escola, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, gente. Eu espero que as trincheiras nos unam um dia. Viu? Estamos juntos, seguimos juntos. Estamos do mesmo lado. Obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Bom trabalho, obrigada mesmo, bom trabalho. E a gente vai se encontrando aí, nem que seja nesse formato virtual. Tchau. Obrigada, Fabi, Maria, Yuri, obrigada.